Vamos conversar sobre esse jogo e depois vou ler os comentários. Eu acho que assim, foi um jogo de uma superação imensa do Vitória. Raras vezes nesse Campeonato Brasileiro a gente viu o Vitória tão imbuído na missão. Claro que assim, a missão era a Vitória, né? A Vitória precisava ganhar o jogo, era necessário ganhar o jogo. Mas o empate não é ruim, né? O empate deixa o Vitória numa condição, inclusive, de observar a rodada e, a depender dos resultados, o Vitória pode ficar ali no bolo com a mesma pontuação de um Santos, de um Internacional, com a possibilidade real de agora pegar um Sport fora de casa, com a possibilidade de vencer. Então, assim, em termos de tabela, esse ponto pode ser um ponto essencial para o futuro do Vitória, para o Vitória se salvar no Campeonato Brasileiro. Mas em termos de apresentação, até o Palmeiras começar a empilhar cruzamentos dentro da área, o Vitória fez uma partida impecável. Thiago Couto não fez defesa até o momento que o Palmeiras passou a empilhar bola dentro da área. Até ali, eu falava isso no pré-jogo, falei isso no dia de ontem, que a principal arma desse time do Palmeiras era a transição. Era um time que acelerava muito, que atacava muitas costas do adversário, e o Vitória precisava ter atenção com isso. Se o Vitória não conseguisse defender isso, provavelmente sairia derrotado. E por incrível que pareça, o Palmeiras não teve uma transição com qualidade, porque o time do Vitória não deixou. A apresentação da linha defensiva do Vitória foi uma das melhores desse campeonato. A Cáceres pelo lado direito, contendo bem os avanços do Felipe Anderson no segundo tempo, do primeiro tempo com o Bruno Rodrigues, atento à cobertura nas costas dele, sobretudo nas movimentações do Veiga. O Edu, para mim, melhor jogador da partida. Teve um duelo difícil na primeira etapa. O tempo todo ali o Bruno Rodrigues na marca, o Palmeiras o tempo todo buscando as costas dele e ele protegendo muito bem na marcação. Segundo tempo, um duelo com o Vitor Roque, ele praticamente ganhou todos os duelos. Então assim, a partida de Edu foi espetacular. Camutanga pelo meio de defesa, evitando finalização de cabeça. Lucas Halter também fez um bom jogo. Ramon teve seus momentos ali com o Alan, mas foi uma batalha muito dura para Ramon e ele conseguiu sair vencedor. O William e Baralhas foram até o limite dele. Acho que faltou um pouquinho mais de transição para poder sair de trás, mas foi a defesa do Vitória que trouxe essa vitória. Então a gente que está acostumado muitas vezes a criticar a defesa do Vitória, criticar as atuações, hoje a gente precisa elogiar, porque os caras fizeram um bom jogo. Indo pro primeiro tempo, depois fazer esse preâmbulo falando a respeito do Thiago Couto. Mas até no primeiro tempo, até os 15 minutos, o Palmeiras controlou o jogo. Vitória assistiu o Palmeiras jogar, baixou a linha, reconheceu que estava no campo inimigo, reconheceu que estava jogando fora de casa contra um adversário poderoso e recuou, sem medo. Recuou, baixou as linhas, segurou o jogo. Só que a partir dos 15, o Vitória percebeu que o bicho não era tão feio, que o Palmeiras também errava, que o Palmeiras também dava chance de transição. Isso transformou esse jogo num jogo palpável no primeiro tempo. Tanto que termina o primeiro tempo, eu e PH, a gente termina com a sensação que faltava um detalhe para o Vitória levar mais perigo ao gol de Carlos Miguel. Vem a segunda etapa e o Palmeiras tinha hoje o banco recheado e começa a lançar a mão dessas peças. Vitor Roque, Felipe Anderson, depois entra o Facundo Torres, depois entra o Gustavo Gomes, depois vai entrando as peças. Só que o Palmeiras, o Abel Ferreira, obviamente, ele entende que o Vitória não vai dar a ele aquilo que ele quer, que é a transição. Então ele passa a explorar cruzamento na área. Então foi muita jogada lateral, muita bola pelo lado, muita bola explorando os lados do Vitória para poder fazer a defesa do Vitória falhar. E por incrível que pareça, o Thiago Couto ele trabalhou efetivamente em lances de chute de fora da área. Então assim, nem a bola aérea, que de fato é um perigo do Palmeiras, tirando uma finalização de Alan numa meia bicicleta, o Palmeiras chegou basicamente de chutes de fora da área. Porque dentro da área o Vitória não dava chance. Mesmo que
mesmo que o Abel Ferreira lançasse mão do Gustavo Gomes como centroavante. Mas o Vitória resistiu muito, sofreu muito, resistiu muito, mas ainda assim, por incrível que pareça, a minha impressão é que, mesmo com toda a pressão do Palmeiras, nem se compara os jogos que o Vitória, na fase de Carille, na fase de Carpini, no final do jogo o Vitória sofreu. Ainda assim, embora tivesse volume do Palmeiras, era um volume ali relativamente controlado. E o Vitória conseguiu sair daqui com a vitória. O que faltou no jogo de hoje? Faltou o ataque, faltou a transição, faltou a caprichar no último passe, faltou aproveitar a defesa do Palmeiras, que em determinado momento largou mão. A defesa do Palmeiras passou a dar brecha. E o Vitória não soube aproveitar isso. Se tem o contra-ataque, se tem um pouquinho mais de qualidade no passe, se ao invés de segurar muita bola, acelera, se ao invés de acelerar, dá o passe, se Baralhas não finaliza a bola, ele toca para Renzo, enfim, a gente vai ficar citando algumas situações de CIS aqui, porque eram possibilidades reais do Vitória ter vencido aqui. E seria um jogo que não seria nenhum absurdo o Vitória ter vencido aqui. Mas é um resultado pro Vitória, tem que ser encarado de forma positiva. Era um ponto que a gente não contava. Acho que 90% da torcida do Vitória não contava com esse ponto. A gente contava com a vitória do Sport, a gente contava com a vitória do Mirassol, contava com a vitória talvez em cima do São Paulo, sei lá, botava na conta ali um RB, mas pontuação contra o Palmeiras a gente não contava. E tem que ser comemorado esse empate, tem que ser elevada a moral desses guerreiros por conta desse empate, e domingo tem outra guerra.